No período em que se aproximam as eleições, todos nós, como cristãos, temos que ter a consciência de que nosso voto importa e importa muito. Conheço muitos cristãos que falam, não me envolvo com política, não me interesso com política, mas como nós vivemos num país que o voto é importante para que possamos decidir sobre aqueles que irão governar o nosso país, o nosso voto ele tem muita importância na situação do nosso bairro, do nosso estado, na cidade em que vivemos. E um cristão que não gosta de política, ele vai ser governado por alguém que gosta de política. Então a gente tem que ter consciência e pensar muito bem em quem irá governar o nosso país, sejam vereadores, prefeitos, nos próximos anos. E isso faz muita diferença. E eu quero trazer uma palavra de meditação nesse momento para conscientizar a gente sobre as nossas escolhas nesse momento tão importante. Se encontra no livro de Josué, capítulo 9, a partir do verso 7, e diz assim: Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. E foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre vós? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu, reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu meu vinho que agrada os homens e a Deus, e iria pairar sobre vós? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vide e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procederdes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portardes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Esse texto ele conta da parábola de Jotão. Ele é um texto muito interessante da palavra de Deus, onde tem algumas verdades bem marcantes para que a gente possa se espelhar e pensar. Abimeleque, após a morte de seu pai Gideão, ele assumiu o reinado à força. Ele tinha 70 irmãos e convenceu os 70 irmãos dele que ele era o melhor para reinar. Resultado, para que ele não sofresse ameaças em seu reinado, ele matou os seus 70 irmãos em pedra. Só que o mais novo, que não estava contado entre eles, ele acabou fugindo, se escondendo. E o nome desse mais novo era Jotão, e ele propõe uma parábola dizendo que todas as árvores que tinham capacidade para reinar, que recusaram, acabaram abrindo espaço para que o espinheiro reinasse. E o espinheiro, quando começou a reinar, ele nunca escondeu o que era. Ele sempre disse que se reinasse, ele seria o que sempre foi: espinheiro, e queimaria, e consumiria, e machucaria todos. Então, quando a gente se omite em nossas escolhas, quando a gente se omite sobre aquilo que a gente deve fazer, todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele comete pecado. Então é muito interessante que a gente pense bem em nossas escolhas, para que nossas decisões sejam as mais acertadas possíveis, para que o espinheiro não reine sobre nós, e toda vez que o espinheiro reina sobre nós, a culpa é nossa, porque as escolhas são feitas por nós. E nesse período de eleição a gente tem que entender que a escolha é feita através de voto. Então não se omita, para que o espinheiro não venha reinar e depois a gente não tenha do que reclamar. Essa é a palavra para que a gente medite um pouco nesse período de eleição. Então não se omita das suas escolhas, porque as suas escolhas farão muita diferença. E quando o espinheiro estiver reinando, não adianta você reclamar.